Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos de volta com a política local para a análise dos temas das últimas semanas, digamos assim. O programa esteve suspenso durante a campanha eleitoral e retomamos hoje, depois de as eleições de dia 18, de domingo passado. É um programa de análise da atualidade política, mais numa perspectiva municipal, do poder local, com 3 autarcas: Manuel Pisco, presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU; Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS; e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Cumprimento os 3, bom dia. Como estão? Em forma depois destas miniférias, digamos assim? Bom dia. Mais ou menos bem. Mais ou menos. Outros pior. Uns estão melhores, outros estão piores em função dos resultados eleitorais. E esse é o... Bom dia também, Ivan. O Ivan está longe. Está longe, mas está aqui também em direto connosco. Está longe por estar fora do país. O tema único para hoje é precisamente as eleições, em todas as suas envolventes, começando pelos resultados e as consequências que temos vindo a perceber ao longo destes dias. No distrito de Setúbal tivemos a surpresa de o Chega ser o partido mais votado. O distrito deixou de ter uma maioria de esquerda, onde o PS pontificava com resultados eleitorais muito expressivos, para passar a ter uma maioria de direita, com a soma dos votos do Chega, que ficou em primeiro. A AD subiu, apesar desta subida imensa do Chega, a AD conseguiu reforçar os seus resultados no distrito, passou até de 4 eleitos para 5. O PS reduziu de 7 eleitos para 5. O Chega elegeu 6 deputados. A CDU manteve o mesmo que tinha. A Iniciativa Liberal também manteve. O LIVRE também manteve o seu deputado, e o Bloco de Esquerda perdeu a deputada que tinha, a Joana Mortágua, não conseguiu eleger qualquer deputado por Setúbal. Começamos por Ivan Gonçalves. Ivan, os resultados nacionais do Partido Socialista foram algo muito parecido com um desastre. Foi, creio eu que isto é consensual, o pior resultado de sempre do PS. Não foi aritmeticamente, em termos percentuais, nesse caso não foi o pior, mas se tivermos em conta que o Partido Socialista nunca tinha ficado em terceiro, e agora, ao que tudo indica, vai mesmo ser o terceiro partido na Assembleia da República, este resultado será o resultado histórico até agora mais negativo do partido. A que é que atribui este resultado para o Partido Socialista, e também como é que vê os resultados em geral aqui no distrito de Setúbal? Ivan Gonçalves. Bom, antes de mais, muito bom dia ao Francisco, ao Manel e ao Nuno, e e aos nossos ouvintes também. Bom, não minimizando a derrota que o Partido Socialista sofreu, o Partido Socialista não ficou em número de votos, ficou em número de votos em segundo lugar, ainda por uma larga margem. Existe a possibilidade real, e provável até, de, em número de deputados, ser o terceiro grupo parlamentar. Não foi a pior derrota de sempre, mas enfim, isso não faz com que não seja uma derrota grande que o Partido Socialista sofreu, e que, a meu ver, tem pode ser analisada por 2 prismas. O primeiro é a conjuntura internacional, porque a derrota que o Partido Socialista sofre hoje em Portugal não está dissociada daquilo que é o movimento que tem acontecido ao longo dos últimos anos, quer de desgaste dos partidos tradicionais, quer, em particular, dos partidos da família socialista-democrática ou social-democrata, porque nós, na verdade, a social-democracia é uma ideologia de esquerda, de centro-esquerda. Somos o único país da Europa onde temos um partido social-democrata de centro-direita, e, portanto, mas para facilidade daquilo que nós, das nomenclaturas que costumamos usar em Portugal, diria que da família socialista-democrata. E, portanto, há uma reflexão que deve ser feita a nível internacional, e de atualização daquilo que são as ideias do socialismo democrático para fazer face aos tempos de hoje. Os socialistas democráticos, um pouco por toda a Europa,
Europa, com o Partido Popular Europeu e com as outras forças, com os chamados partidos tradicionais, são os construtores do modelo europeu, daquilo da sociedade em que nós vivemos, se assim queremos chamar, e há, neste momento, de alguma forma, se não uma falência, pelo menos há muito descontentamento que está a ser canalizado para os partidos de protesto e que neste caso acabam por ser, no fundo, quem é o transmissor desta mensagem acaba por ser os partidos de extrema-direita, da direita populista, que vão crescendo um pouco por toda a Europa. Bom, mas esta é a parte que nós controlamos menos ao nível nacional e, portanto, é o contexto em que vivemos, é aquele em que temos que trabalhar, e eu diria que depois existe um contexto nacional que é o de existir dentro retirando desta equação as pessoas que se sentem mais desiludidas com estes 50 anos de democracia, e aqui estou a falar claramente a grande maioria delas acabou por votar no Partido Chega, mas mesmo dentro daqueles que não estão nesta situação, o Partido Socialista teve uma derrota face à AD. Eu julgo que esta vitória da AD será uma das vitórias mais curtas de um partido que venceu as eleições, é um pouco mais expressiva do que a anterior, do ano passado, mas ainda assim é uma vitória em que o partido mais votado tem 33%, que é algo que em Portugal não é, usando até a comparação que o Francisco há pouco fazia, não será aquela em que o partido mais votado teve menos votos, mas andará mais perto. E não traz, relativamente à situação do ano anterior, grandes novidades, ou seja, o PSD e a Iniciativa Liberal não são suficientes para ter uma maioria absoluta no Parlamento. Aquilo que traz é um Partido Socialista mais fragilizado e que objetivamente terá menos condições para fazer oposição. Mas o que me parece, e era aí onde eu também não quero fugir da questão, obviamente é uma derrota para o Partido Socialista, porque dentro deste arco democrático, obviamente, a maioria das pessoas escolheu a AD, e a AD teve uma vitória expressiva, significativa, e eu congratulo também o Nuno Matias por isso. E portanto eu acho que o Partido Socialista tem que fazer uma reflexão que não passa apenas por mudar o secretário-geral, que neste caso tenho a convicção que não é o principal, ou, aliás, que não era um dos problemas, era uma parte da solução, mas tendo em conta o resultado, objetivamente entendeu que não tinha condições para continuar, o que é compreensível. O Partido Socialista fará a sua eleição para o próximo secretário-geral em breve. Eu sou daqueles que entende que ganharíamos mais se a eleição fosse feita só depois das eleições autárquicas, pela natureza destas eleições, mas enfim, até me parece que não será esse o caminho que o Partido Socialista seguirá. Se, ao que tudo parece, existir uma candidatura única, enfim, o propósito também se cumpre, ou seja, eu acho que o pior serviço que o Partido Socialista podia prestar neste momento era uma desagregação ou um combate interno que nos pudesse não permitir fazer aquilo que é preciso fazer, que não é apenas uma eleição do novo secretário-geral e uma mudança de protagonista, é mesmo um balanço profundo daquilo que correu melhor e pior nos anos de governação do Partido Socialista, porque acho que isso também tem influência naquilo que neste resultado destas eleições, e procurar, no fundo, relançar as bases para construir uma alternativa para vencer as eleições legislativas da próxima vez que elas ocorrerem, e já que eu julgo que será ao fim destes 4 anos, porque que este mandato já tinha essa convicção. Estas eleições foram para mim inesperadas, eu não esperava que existissem eleições ao fim de um ano, e portanto eu acho que agora existem condições para que o Governo siga o seu caminho e no fim será avaliado, e o Partido Socialista tem que estar preparado para ser uma alternativa, mas não estará preparado se pura e simplesmente fizer eleições, eleger um novo secretário-geral e achar que está tudo resolvido. Não, é preciso mesmo lançar as bases para construir ou para repensar o programa, a atuação do Partido Socialista, aquilo que correu bem para trás, aquilo que correu mal, que no fundo era aquilo que me parece que Pedro Nuno Santos pretendia fazer quando se propôs a lançar os Estados Gerais do Partido Socialista. Entretanto, seriam lançados em março-abril deste ano, não foram, tivemos este calendário que tivemos, e enfim, a atualidade sobreposto. Mas acho que é um trabalho que o Partido Socialista precisa de fazer para voltar a recuperar a confiança dos portugueses, e em particular das pessoas do distrito de Setúbal, onde teve também uma derrota que é pesada, obviamente. Nuno Matias, também a sua leitura sobre os resultados eleitorais?
Bom dia, Francisco, bom dia também ao Manuel, ao Ivan e a todos os nossos ouvintes. Felizmente, na minha perspectiva, confirmou-se aquilo que era o meu prognóstico, que era um reforço da AD, fruto de 11 meses onde parece-me que os cidadãos genericamente fizeram uma avaliação positiva daquilo que foi o desempenho do governo, daquilo que foi a sua intenção, a sua capacidade de fazer mais e melhor e tentar conseguir pacificar, por um lado, o Estado e o funcionamento da administração pública, uma série de classes profissionais que viram finalmente atendidos um conjunto de acordos que eram algo que há muitos anos já eram reivindicados e que foram concretizados, e um conjunto de medidas que, positivas, apesar de em 11 meses não se conseguir concretizar um programa de governo na totalidade, mas que ainda assim levavam a que, na minha opinião, e que se veio a confirmar com os resultados finais, levavam a que o cidadão, genericamente e globalmente, encarava, pelo menos de forma maioritária, a avaliação da ação do governo como positiva e, sobretudo, como não havendo razões para se criar um facto político, apesar dos fediveres e de algum ruído que foi criado com alguns episódios que se vieram a revelar também lá atrás naquilo que foi o efeito do resultado, pelo menos em relação ao partido vencedor, mas que não deixaram de penalizar, sobretudo, o Partido Socialista, porque se do Chega nós sabemos que há um eleitorado que, por protesto, não se preocupa em relação à postura menos séria e menos responsável de um partido que não tem os mesmos pergaminhos do ponto de vista de construção do Portugal democrático, como tem o Partido Socialista, e, portanto, o Chega não foi penalizado por ter sido também um dos causadores da situação que levou a eleições antecipadas. Já o Partido Socialista acabou por ser o principal penalizado, e foi uma derrota histórica, foi uma derrota que faz cair um secretário-geral em muito poucos meses de mandato, e depois de 2 eleições, apesar da primeira necessariamente ter sido ao virar da esquina depois da sua eleição e, portanto, não havia lugar a esta situação, mas o Partido Socialista, e espero que sirva de lição, não é ao Partido Socialista, é a todos os partidos que se dizem responsáveis, há que respeitar a vontade popular, há que ter um princípio de intervenção mais equilibrado e menos impetuoso e impulsivo, que possa levar a que se provoquem eleições que as pessoas não só não querem, não entendem e acham que faz mal ao país. E, portanto, aquilo que devia ter acontecido foi aquilo que nós também na altura comentámos, a quando da moção de confiança, que é um ato tão legítimo como uma moção de censura, exigia-se o mesmo sentido de responsabilidade ao Partido Socialista que tinha tido, por exemplo, nas moções de censura, e deveria ter se evitado este cenário, e, portanto, aconteceu o reforço da AD que eu previa, houve um reforço de uma maioria de centro-direita do ponto de vista parlamentar. Agora, também deixar isto claro, e já para também destrunfar este tema, isso não significa que temas em que se exige uma maioria reforçada, qualificada do ponto de vista parlamentar, não se exija também a AD, na minha opinião, que exista aqui um princípio equilibrado de respeitar um conjunto de partidos que, apesar de estarem mais à esquerda do espectro ideológico e parlamentar, não deixam de ter um peso significativo na sociedade e que devem também continuar a ser ouvidos em todos os processos, devem procurar serem envolvidos em todos os processos de decisão, porque estas maiorias parlamentares a todo o tempo são dinâmicas, e cabe à AD, como um partido ou como um conjunto de partidos que tem história, tem responsabilidade e tem aqui uma fita do tempo do Portugal democrático que é inquestionável, não podem deixar de respeitar ou de continuar a respeitar todos os partidos por igual e procurar envolvê-los a todos em todos os processos. Para finalizar, em relação ao Distrito de Setúbal, dar nota de que realmente o Chega chega em primeiro, mas há aqui algumas notas que é fundamental nós percebermos. Isto também, porque eu tenho ouvido falar aqui em várias leituras
que se transpõe até para as eleições autárquicas, nós não nos podemos esquecer que há aqui um nível bastante diferenciado de número de votantes, e o Distrito de Setúbal é particularmente sensível nessa circunstância, que é o número de votantes que em eleições legislativas aparecem, e bem, a votar, e que levou a que o Chega ganhasse e que a AD reforçasse, o PS, apesar de manter o segundo lugar, perdesse um deputado, e o próprio Bloco de Esquerda, a que não será alheio também as posições muito radicais que tem assumido nos últimos tempos, tenha perdido um deputado e a nível nacional praticamente perdido a sua representação parlamentar, que se resume hoje em dia apenas à sua líder, à sua fraca líder, mas diga-se em bom da verdade, mas conseguiu resistir apesar de tudo com um deputado. A nota que eu queria deixar é que é importante não extrapolar os resultados de legislativas para autárquicas, especialmente num distrito como o nosso, onde temos variações sensíveis entre quem vai votar em legislativas e quem depois não vai votar em eleições autárquicas, e para isso eu dava só uma nota, 2 indicadores muito rápidos, que é, por exemplo, no meu concelho, em Almada, nas eleições legislativas nós tivemos 98 mil votos, que foram 39% acima a participação, face, por exemplo, às últimas autárquicas, onde apenas votaram 70.743 eleitores. Isto significa que nós temos aqui uma franja muito significativa de eleitorado que ainda não participa em eleições autárquicas, na minha opinião, de forma incorreta, negativa, e que condiciona também os resultados finais, mas que é importante perceber, até porque estamos muito próximo de eleições autárquicas, que será um erro fazermos uma extrapolação linear e objetiva daquilo que foram os resultados agora nas eleições legislativas com aquilo que poderá acontecer daqui a 4 ou 5 meses, quando houver eleições autárquicas, sob pena de nos estarmos a iludir. Eu, por exemplo, não acredito que o Chega vá ter esta expressão eleitoral do ponto de vista autárquico. O André Ventura, com o seu discurso populista, errático, muitas vezes a faltar à verdade, e até com lives de criação de episódios que servem apenas para criar emoção e não razão, eu não acredito que ele vá ter os mesmos resultados, porque ele não vai ser candidato em 308 municípios do país, e portanto não estou a ver esta extrapolação a ser verificada, mas não podemos deixar de ter a consciência que o Chega hoje em dia é um partido que quase certeza vai acabar este processo com mais mandatos do que o Partido Socialista, e nesse sentido vai assumir a posição da liderança da oposição, mas é fundamental que passe também a ser mais escrutinado em tudo, desde aquilo que é o seu programa, que é perigoso para o país, a acabar naquilo que são algumas das suas personalidades que criam no mínimo desconfiança quando se percebe o seu percurso de vida e a sua relação às vezes errática com aquilo que são os nossos valores enquanto sociedade. Manuel Pisco, como é que olha para os resultados, designadamente para a queda da esquerda, que passou a ter muito menos força, embora o Partido Comunista tenha mais ou menos resistido, mais ou menos porque, tendo em conta a descida de outros, manteve 3 deputados, tinha 4, no distrito de Setúbal perdeu votos, mas manteve um eleito. Toda a esquerda desceu em geral, com exceção do LIVRE, que é um partido ainda recente e que acabou por crescer e ser agora o maior partido da esquerda depois do Partido Socialista. Que leitura é que faz? E também como é que se pode, já agora aproveitando que o Manuel Pisco é mais equidistante relativamente ao PS e ao PSD, que leitura é que faz para esta queda do PS? Aparentemente há um voto de protesto ao Chega que consome o eleitorado do PS. Por exemplo, no distrito de Setúbal o PS desceu cerca de 6%, que é mais ou menos a medida do crescimento do Chega. Parece que há uma transferência quase direta de eleitores, embora não seja totalmente direta. A explicação do Ivan Gonçalves é mais para o advento do populismo, eventos internacionais, ou terá também a ver com a penalização que os eleitores quiseram fazer por causa de terem sido provocadas eleições legislativas? Desculpa, antes só de passar ao Manuel Pisco, eu acho que há, obviamente, um contexto internacional, mas eu não acho que se resuma, acho que a penalização do PS não se resume a isso.
E expliquei também. Admito que seja também por ter convocado eleições antecipadas. Por ter ficado essa percepção, claro. Pois, sim. Mas podemos discutir, podemos voltar a discutir, mas não acho que seja esse o problema principal, se quer que lhe diga, do ponto de vista interno. Mas pronto, vamos passar a Manuel Pisco. Não, é estranho porque é que há vários partidos do sistema e os dois principais são o PSD e o PS, e acaba por ser o PS o mais penalizado quando era o que estava o PSD... Sim. Deixe-me lá então entrar. Bom dia a todos, bom dia. Francisco, ao Nuno Matias, ao Ivan e aos ouvintes. É por isso, é porque quem é que perde mais nesse sistema dos partidos do centro? Há duas coisas que funcionaram aqui nestas eleições em sentido completamente diferente. Os partidos do centro, da área governativa, não houve grandes alterações. O PSD ganha mais uns votos, mas ganha uns deputados, mas não ganha nada, está completamente aprisionado, quer ao PS, quer ao Chega, né? Mais aprisionado ainda ao Chega, e o Partido Socialista, como um partido que estava em minoria relativa, na altura em que um governo não leva o seu mandato ao fim, como sempre aconteceu, é o mais penalizado. Esse fator interno, a gente diz, está a acontecer também estes movimentos nos outros, porque claro, há aqui fatores de mudança numa deslocação de votos à direita, numa deslocação dos que ganharam menos, ou dos que foram esquecidos, ou dos deserdados das políticas do sistema democrático liberal de mercado que está implantado na Europa toda, maioritariamente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, e durante estas 7 décadas após a Segunda Guerra Mundial, a estratificação social e económica não mudou muito. Portanto, continuamos a ter um estrato social de baixo e no nosso país isso é muito evidente. Na área do centro, dos partidos do dito arco governativo, não mudou praticamente nada de estrutural. Agora o PSD cá à frente, mas ainda não se conseguiu. Olha, fez pior do que o PS fez, porque após uma maioria relativa, com a entrada em jogo do PCP e do PCP da CDU e do Bloco de Esquerda, fez aquela conseguiu uma maioria, pondo de lado a maioria relativa que tinha sido maior que a do PS, com o António Costa, que lhe deu o trampolim para depois ter uma maioria absoluta. E o António Costa, que entendeu fazer como Durão Barroso, usou também o governo que tinha para fazer o trampolim para a Europa. E, portanto, estas coisas que não são analisadas, mesmo que não sejam analisadas pelos comentadores, pelos teóricos da política na altura, ficam gravadas no sentimento do povo. Há políticos que querem ir-se embora, querem usar o governo para se ir embora. Já aconteceu no PSD e também aconteceu no PS, apesar do Sr. Presidente da República ter se encarregado de muito longa distância, antecipadamente, ter denunciado essa intenção do António Costa. E o Partido Socialista, portanto, tinha várias situações a desconto. Quando estava agora numa situação em que não deixou que o governo esgotasse as suas munições até ao fim do mandato, como sempre aconteceu antes, quem estava em minoria perdeu. Perdeu porque estava a pôr em causa a tal estabilidade, que é um argumento que pesa nas pessoas. Se eles não querem andar a votar de ano em 2 anos. Isso é o fator interno, mas corresponde um fator externo de que há um esgotamento da parte desfavorecida das sociedades em relação ao sistema democrático, liberal, de invocação das desigualdades e das liberdades que são sempre para uns e não para outros. E, portanto, há uma parte que nunca está resolvida. O que é que acontece no nosso país? Olhamos para o Alentejo e para o interior todo, ou todo o sul até o Algarve, onde era, no movimento em rampa descendente desde há algumas décadas, desde o final dos anos 90. Mas era a representação por excelência da esquerda, agora é a representação por excelência assumida para o Chega. O que é que mudou no eleitorado? Nada, o eleitorado é coerente, continua a protestar. Este sistema não permite ter filhos e netos em condições de casar, não tem acesso à habitação, quando não tem acesso a uma escola normal que lhe garanta um seguimento normal em termos de desenvolvimento profissional, tem que ir para o estrangeiro, essas condicionantes, as pessoas vivem da forma que é sempre insuficiente, os ordenados já são insuficientes. Nós temos cerca de 20% da população que inclui a população que trabalha, que está à beira da situação de pobreza, incluindo os que trabalham, porque depois é a imigração que vem comatar a falta de mão de obra que há cá no país para qualquer trabalho manual, e se não for assim, o país não se desenvolve. Mas essas pessoas continuam na margem desfavorecida, os deserdados. Como os partidos da extrema, digamos, à esquerda do PS,
não demonstraram ser capazes de contribuir para modificar alguma coisa, deixaram de ter esses créditos da população deserdada. Aqui havia uma interrogação que era perceber se o fenómeno em 24 do ano passado, na votação do Chega, era um fenómeno do tipo PRD, que pronto, aconteceu uma vez e a seguir desfez-se, ou se os votos se tinham mesmo transferido e passado para aquela área, como partido visto, porque nem é preciso ser muito estudioso ou muito perceptivo, ou ser mais ou menos ignorante, não interessa nada, é visto como um partido que protesta contra tudo e contra todos. E esse facto de protestar contra o sistema que não está a resolver os problemas daquela parte da população, que antes se via representada no PCP, que se via representada no Bloco de Esquerda, numa franja grande do Partido Socialista, deixou de acreditar que já passadas tantas décadas e tudo está na mesma, aparece um agora a protestar contra tudo e contra todos. Não quero saber se tem lá muita gente capaz intelectualmente, se é capaz de ter grandes propostas, e passou a ter um discurso de que é o que pensa, o discurso corrente de conversa do dia a dia de muitas das pessoas. O Chega é que está a fazer discursos das pessoas. A história dos imigrantes, dos ciganos, tudo isso são coisas de conversas, e o Chega adotou esse discurso. Não precisa ter muitos quadros, tem um, e o resto é conversa. Mas o voto de protesto foi para aí. Agora, e é curioso neste plano interno analisar isto, as perdas nas pontas, à esquerda, porque a franja da direita já não existe, não é? Agora a franja da direita já não é a franja da direita, que antigamente era o CDS, já não é. Portanto, agora há aquelas, que é uma esquerda ainda, uma direita ainda, extrema-direita, difusa, informe, ainda não está estruturada, que é aquilo que é expresso pelo Chega. Ainda é uma coisa que não se sabe o que é que vai dar. Mas o que é certo é que este fenómeno tem que ser olhado. A soma dos ganhos da AD mais os ganhos do Chega dá 391 mil ou 392 mil votos. A soma das perdas do Partido Socialista, da CDU e do Bloco de Esquerda dá 539.700 votos. Ou seja, o PS, parecendo que fez uma transferência quase direta para o Chega, ainda perdeu mais votos que eventualmente foram para uma abstenção qualquer, ou porque a abstenção também não se reduziu, também cresceu um bocado. Não é? Portanto, há que notar este facto. Aqueles partidos à esquerda do sistema foram os partidos, mesmo considerando o partido da área do governo, PS, à esquerda, a perda de 540 mil votos quase é superior ao ganho de 390 que a AD e o Chega em conjunto tiveram. Isto é uma leitura, né? Isto é uma leitura. Foi... consolidou-se, houve transferência de votos, são 2 eleições consecutivas, para a área do Chega, como o único partido de protesto e de oposição ao sistema. Que eles verbalizam, ainda o Chega a última coisa depois, o André Ventura, eles querem mudar a Constituição para mudar o sistema, sim, verbalizam isso. E as pessoas deste eleitorado que pensavam que era a CDU e que era o Bloco de Esquerda que ia influenciar o suficiente para conseguir dar mais alguns benefícios e equilibrar as coisas da igualdade social, não o conseguiram. Depositam ali o seu voto e aí está, a meu ver, a explicação desta consolidação do eleitorado do Chega. Depois, vai ter ou não vai ter reflexos nas autárquicas? É evidente que assim, com esta consolidação, vai. Não vai ter 100% reflexo, não é uma transposição direta, porque as autárquicas são muito menos ideológicas, vota-se mais na sigla do partido, nas nacionais, do que nas autárquicas. As autárquicas há minimamente, e há em boa parte, um reconhecimento do mérito pessoal de quem está à frente das câmaras. Reconhece-se os trabalhos que as pessoas fazem, independentemente do partido. Isso acontece. Mas não há uma transposição. Agora, o que é certo é que esses votos que se transferiram da esquerda, e sobretudo da esquerda, para o Chega, vão aparecer no Chega nas autárquicas. Obviamente. Não vai ser em número exatamente igual, mas vai haver eleitos do Chega, nas variações e nas assembleias municipais e nas assembleias de freguesia, fatalmente vai haver eleitos do Chega que vai alterar completamente, não sei se completamente, a 100%, mas a 60% ou 70%, vai alterar o mapa autárquico, eleitoral autárquico, com certeza, vai ter efeitos. Agora, o que é que os partidos têm que fazer? Os partidos têm que fazer uma reflexão séria em termos de autocrítica. Como é que o trabalho de cada partido, seja PS, PSD, CDU, PCP, todos, não é? Se querem fazer, como é que foi ou não foi eficaz para
os eleitores, para os cidadãos. O que é que melhoraram em condições de vida ou não melhoraram? Porque quando se melhoram condições de vida, recebe-se o reconhecimento. O que é que o governo da AD fez neste ano que esteve lá no poder? Distribuiu dinheiro. Distribuiu, aumentou as pensões, é verdade, melhorou, resolveu a história dos professores, é verdade, agora custa 11 milhões e meio, 11 mil milhões por ano e tal, sim senhor, é verdade, dava para aumentar os professores todos, ok, sim senhor, mas fez isso, e fez isso, teve ganhos eleitorais. Agora, se quisermos ver isto pelo copo meio cheio, ou meio vazio ou meio cheio, o PSD não teve bom resultado, porque neste quadro, que lhe era favorável, não conseguiu fazer o mesmo que o Partido Socialista fez anteriormente, passar de uma maioria relativa para uma maioria absoluta. Não o conseguiu fazer. E se não conseguiu fazer desta vez, da próxima já não vai. Porque vai ter que se recorrer do Partido Socialista à esquerda em nome da estabilidade do sistema. E o Partido Socialista não tem outra hipótese, seja qual for o líder, não tem outra hipótese não corresponder-lhe. Assegurar a estabilidade do sistema e dos mandatos e etc. E à direita vai ter uma posição que quer faça alguma aliança explícita com o PSD, com o Chega, para fazer algumas mudanças, como eventualmente se irá fazer, e será notória que a fará, se o conseguir dar a mão, se der a mão ao Chega na revisão constitucional, a partir daí fica expressa, explícita e clara, mesmo que não seja formalizada, uma aliança entre a AD e o Chega. Se não o fizer, fica da parte de fora o Chega constantemente a capitalizar exclusivamente, em exclusivo, o voto de protesto e a oposição. Manuel, já vamos a essa questão dos efeitos destes resultados e como é que se pode atingir a governabilidade. Antes disso, só ainda uma última ronda do lado das causas ou da situação a que chegamos sobre este aspecto. Nesta campanha ouvimos André Ventura a pedir uma oportunidade aos eleitores, a dizer que era candidato a primeiro-ministro. Não foi levado muito a sério, na medida em que não eram assim muitos os que acreditaram que isto seria possível, o Chega disputar a liderança, ser o partido mais votado, ou o André Ventura chegar a primeiro-ministro, ou sequer que chegasse a líder da oposição, ao segundo partido com mais eleitos na Assembleia da República. Mas o que é certo é que na Assembleia da República já terá ultrapassado o PS, e a pergunta que eu coloco é: devemos realmente levar a sério a possibilidade de o Chega também ultrapassar o PSD e vir a ser um partido que disputa a governação em Portugal? Nuno Matias, começava por si agora. Bom, vamos lá ver. Quando nós estamos a falar de um sistema democrático onde o voto é livre e temos uma democracia plural, todos os cenários, em teoria, são possíveis. Claro que não são desejáveis, sobretudo esse que acabou de apresentar, sobretudo porque nós sabemos que o Chega é um partido que não tem um programa sério, equilibrado, racional, execuível. Nuno Matias, mas andamos sempre a dizer isso e eventualmente é uma evidência. Eu acredito que é uma evidência o vazio que o Chega representa, a incapacidade, a demagogia, mas o que é certo é que eleitoralmente é como se isso não fosse uma evidência e as pessoas vão dando a confiança Francisco, ao Chega. Por isso é que eu estou a dizer, e é a minha opinião. Isto para dizer que não é suficiente apenas acreditar na evidência das coisas, algo mais tem que ser feito, não é? Em primeiro lugar, um escrutínio ao Partido Chega e às suas personalidades para demonstrar que, para além do discurso assertivo de crítica, não há muito mais do ponto de vista construtivo a registar. Não há mais responsabilidade que possa ser exigida e que possa ser assumida pelos partidos tradicionais e que têm uma outra moderação. Francisco, é que dá a ideia que, por exemplo, nesta última legislatura as coisas podiam ter sido completamente diferentes, não é? Claro, a começar pelo comportamento do Partido Socialista, para perceber que a lógica de governação exigiria um princípio de equilíbrio e de responsabilidade para não precipitar uma eleição que não era desejável por parte dos portugueses. E, portanto, o conjunto dos partidos que têm uma tração diferente do ponto de vista da governação e do sentido de responsabilidade perante o cidadão e perante o país, e neste caso os principais, não há dúvida, é o PSD e o PS, têm que, seja lá quem for que esteja a governar a cada tempo, eu diria o mesmo se fosse o Partido Socialista, eu acho
que o PSD teria a obrigação e o sentido de responsabilidade de ter uma abordagem crítica, mas não destrutiva, como foi o caso do Partido Socialista, que aliás usou, e aí eu quero discordar do Manuel quando diz que a AD não conseguiu reforçar-se como o PS. Pois claro que não. Quando nós tivemos um ataque sem precedentes à figura do Primeiro-Ministro, com questões que, à medida que o tempo passa, se percebe que no limite seriam mais éticas do que legais, e mesmo nessa questão ética, se compararmos com outros governantes de diferentes partidos, percebemos que ele nem compara mal, e portanto aquilo que aconteceu foi um ataque ad hominem que necessariamente levava e condicionava o resultado final, que apesar de tudo representou um reforço da AD e que num cenário normal certamente representaria um reforço ainda maior. Dito isto, eu concordo consigo, Francisco, nós temos que necessariamente ter aqui um conjunto de partidos com um teor responsável e de governação mais equilibrado e execuível, que tem que fazer o seu trabalho positivo, contribuir para a governação e para a discussão e para a construção de decisões que acrescentem valor à vida das pessoas, e em simultâneo que se acrescente o escrutínio que o Chega não tem tido, e que aliás estava a começar a ter em dado momento, se recordarem, houve aí 2 ou 3 semanas onde se começou a fazer o tal escrutínio do programa e das pessoas e do seu percurso, e de repente toda a gente achou que era mais interessante atirar ao Primeiro-Ministro por ter tido uma participação social numa empresa, e percebeu-se que com isto se perdeu aquilo que era um foco que não pode deixar de existir, e quando eu digo no Chega é em todos os partidos, mas que necessariamente no Chega não tem havido, e leva a que haja muito voto de descontentamento com o sistema, que vai confluindo para ali, na minha opinião, de forma perigosa, e que deve ser repensado por todos os partidos para que não se corram riscos, porque a história já nos demonstrou que discursos de populismo, com criação de factos alternativos, até com vitimizações para tentar criar aqui um efeito de emoção, como nós assistimos nos últimos dias de campanha, nós temos que aprender com a história que isto não se inventa. Isto já aconteceu noutros momentos por todo o mundo, com partidos desta índole, que hoje em dia, apesar de estarem legitimamente representados na Assembleia e que, portanto, têm que merecer o mesmo respeito institucional, nós não podemos deixar de lhes fazer o mesmo escrutínio que se exige a todos os demais, para que não se pense que quando se diz que um primeiro-ministro é corrupto como se faz de forma despoderada num cartaz, isto é admissível num país de gente séria, onde não pode valer tudo em política, e portanto não se pode dizer, mesmo para fazer um combate político e à luz da liberdade de expressão, fazer este tipo de combate e este tipo de afirmações que são manifestamente difamatórias e injuriosas. Manuel... E isto destrói o sistema, e os partidos tradicionais que são equilibrados no sistema têm que manifestamente contribuir com essa abordagem, e com isso tentar combater este fenómeno que pode, em teoria, e essa era a sua questão, que pode em teoria crescer. Essa pergunta... Nós temos que evitar, por um lado, pela ação governativa positiva, que reforce que quem faz a crítica e quem faz a oposição nestes termos não tem o crédito para reforçar eleitoralmente no futuro. Manuel Pisco, receia que o Chega possa chegar no futuro a partido mais votado, ou acha que essa ameaça não existe? Eu acho que no quadro atual, e mantendo-se a greia mental dos partidos, sem ser capazes de fazerem a sua autocrítica e sem serem capazes de identificar os tratos sociais que existem agora, as classes sociais tradicionais já não são as classes de idade média, mas também não são as classes do século passado, do proletariado, da burguesia, do capitalista, mas há estratos sociais desfavorecidos e desfavorecidos, e os partidos políticos não deixaram de ser capazes de identificar estes diferentes estratos sociais. E, portanto, quando fazem campanhas como esta última campanha, mas não foi só esta, não vem atrás, mas esta então foi escandalosamente abstrata, sem falar de nada de concreto para as pessoas.
abstrato em todos os planos externos, no plano externo. Quer dizer, há problemas tremendos em termos de equilíbrio da governação do mundo. Não ouvi ninguém pronunciar sobre isso na campanha eleitoral, nem nos efeitos que isso tem na Europa e nos países que estão na Europa, como Portugal. Países concretos, a degradação do sistema de saúde, que é óbvia, seja com Costa, seja com Montenegro, está a acontecer. Costa conseguiu superar isso à custa da falta de investimentos na saúde, na justiça, na educação, etc, etc, etc. Fê-los agora durante uma parte desses investimentos, uma pequena parte desses investimentos, o governo do PSD vai já pagar no aparecimento do déficit no final deste ano, fatalmente. Portanto, eu diria que o Chega, fatalmente também, vai ser o próximo partido mais votado, porque é o único que vai ficar a capitalizar, não tem faturas a pagar ainda, porque não tem passado, ou seja, nós habituámos os partidos a fazer o jogo de tentar obter nas eleições ganhos futuros por créditos passados. E os créditos passados normalmente são ideais. E faz-se um ideário de uma coisa que aconteceu, mas mudou a vida às pessoas. Enfim, fez-se o que se pôde. Ora, isto parece-me que acabou. Porque há um partido agora que aparece a recolher de forma indistinta todos os protestos. E, portanto, vai ficar fora do sistema, a criticar em tudo aquilo que a dele der a mão para a ação governativa, vai roer por dentro e vai roer por fora, vai corroer quem estiver no governo. Isto é um mecanismo um bocado fatalista, mas é mais ou menos... A gente olha para o resto da Europa, olha para a Alemanha, olha para... Temos a Itália em que já chegaram mesmo ao poder, está lá a Meloni, que foi num processo desse também que chegou ao governo. Portanto, este é o caminho que as coisas estão a levar, não é? E pela primeira vez temos isto claramente, o poder em Portugal está todo centrado por voto popular, por voto eleitoral, está centrado à direita. Toda a direita está abrangida. Com esta curiosidade, pela primeira vez, a contestação da direita não é da esquerda, ou seja, a contestação dominante e com peso não é da esquerda, mas é da extrema-direita, onde se coloca de forma difusa, digo eu, porque não está na sua estrutura nem ideológica nem prática. É um partido de combate pelo poder, não é um partido de ascensão ao governo para resolver problemas. Não é. E nunca será. Quando lá chegar, vai criar ainda mais problemas. Não tenho a mínima dúvida disso. Vai ser um reflexo do trumpismo que estamos a assistir na América. Não tenho a mínima dúvida disso. Mas vai lá ser colocado pelo mecanismo popular das eleições que nós temos, não é? Portanto, eu vejo quase isso como uma fatalidade. Eu não quero ser pessimista nem otimista. Quero tentar ver aquilo que é o jogo que está em presença e que vai conduzir a esse resultado. Ivan Gonçalves, também sobre esta pergunta, também vê a ascensão do Chega, eventualmente até ao primeiro patamar da eleitoral em Portugal, como uma fatalidade? Bem, eu respondo-lhe já, eu quero só dizer porque houve duas ou três coisas que foram ditas e com as quais eu não concordo. O Nuno Matias, a da altura, falava de um ataque sem precedentes ao primeiro-ministro Luís Montenegro. Não acho que seja verdade, aliás, acho que nunca tínhamos tido nenhum primeiro-ministro que em funções se tivesse descoberto que estava a arranjar uma forma de receber avanças ou de prolongar as avanças que recebia antes de ser primeiro-ministro, durante o tempo em que é primeiro-ministro, e isto não se apaga por ter havido eleições, nem por ter vencido as eleições. Isto é um facto que está à nossa frente. Eu acho que este governo tem todas as condições para durar 4 anos, porque, obviamente, foi reforçado nestas eleições. Mas acho que o maior risco para que este governo não dure os 4 anos é, de facto, a situação que pende sobre a cabeça de Luís Montenegro. E nós também sabemos bem porque é que Luís Montenegro avançou para estas eleições. Foi mesmo para que não se falasse sobre este tema. Só que agora vai ser mais difícil e o Chega continuará também a puxar por este tema, já se percebeu, porque lá está, quer desgraçar todo o sistema democrático. Agora, isso não faz com que aquilo que nós já sabemos não seja suficientemente sério. Outra questão é, o Partido Socialista deu todas as condições de governabilidade a este governo. Só não fez aquilo que não podia fazer, ou seja, aprovou um orçamento, chumbou as moções de censura, mas desde o primeiro momento que estabeleceu uma fronteira. Não podemos discutir se o fez bem ou mal. Acho que é evidente que taticamente fez mal, porque deu as cartas do jogo, explicou onde é que
como é que o Luís Montenegro conseguiria chegar à situação em que chegou. Era no dia em que quisesse apresentar uma moção de confiança que o Partido Socialista não aprovaria. Aliás, sai hoje uma notícia no Público em que é muito explícito que, pelos vistos, houve uma discussão no núcleo do Partido Socialista que estavam perfeitamente cientes do cenário que se poderia colocar e que foi o secretário-geral que entendeu, o Pedro Nuno Santos, que entendeu que não podia voltar com a sua palavra atrás, mesmo que isso significasse ter uma derrota eleitoral e, inevitavelmente, a sua demissão como existiu. Eu também acho que não era... Vamos lá ver. Nós começámos a dizer entre todos que um governo que um governo que é derrubado ganha as eleições. Isto não é verdade. Eu recordo-me em 2011 a oposição comandada por Passos Coelho deitou o governo abaixo e a seguir venceu as eleições. Há uma grande diferença. É que em 2011 os portugueses já tinham perdido a confiança ou a vontade de votar no governo que estava em funções, na altura do Partido Socialista. E desta vez, aquilo que me parece que ainda não tinha acontecido é que não tinha existido a percepção da maioria dos portugueses de que estava cansado deste governo e queria mudar de governo. Portanto, a questão não tem a ver com a oposição derrubar ou não o governo. Tem a ver com o momento em que ele é feito. Agora, quanto à questão do Chega, e eu posso dar a minha opinião, eu acho que para o Chega governar não basta ser o partido mais votado, são dois temas diferentes. O Chega a ser o partido mais votado, acho que sim, existe esse risco. E eu reconheço muito, eu revejo muito naquilo que o Manel Pisco disse, ou na análise que o Manel Pisco faz. O Chega, neste momento, capitaliza o descontentamento de muita gente. É óbvio que há um voto ideológico, é óbvio que há um voto daquelas pessoas que acreditam mesmo que aquelas pessoas são o que não são, ou seja, que não são racistas, fascistas, ou que se revêem naquilo, ou que acham até que o Chega traria alguma coisa de bom ao governo português, que eles não são mais corruptos do que todos os corruptos que há nos outros partidos. O Chega representa aquilo que há de pior no sistema político. Mas eu acredito que há pessoas que, obviamente, não entendem assim. Mas a grande maioria não é por isso, nem pelo seu contrário, que vota no Chega, acho eu. Vota mesmo porque está ressentida com o sistema. Está ressentida com as suas vidas, com o país, e porque acha que as suas necessidades não foram atendidas. Portanto, há o risco do Chega se tornar o partido mais votado? Sim, porque ainda há muita gente ressentida, mais do que os 22% ou 23% que o Chega teve nas eleições. Não tenho grandes dúvidas disso. Que o Chega possa governar? Tenho mais dúvidas, porque para isso teria que ter uma maioria para governar, ou teria algum dos partidos do arco democrático de estar disponível para servir de muleta, que é o que acontece em Itália, já agora. A Meloni governa, mas não governa sozinha, governa porque o partido da direita, eu ia dizer da direita tradicional, mas que não é um partido sério, como é o PSD, é o partido Berlusconi, é um dos partidos que é muleta da Meloni, para além de que existe outro partido ainda mais à direita, a Liga, que também apoia o governo de Meloni. Portanto, a Itália também tem um sistema um bocadinho diferente de todos, mas na Holanda isso já aconteceu. O partido de extrema-direita, a direita populista, é o partido mais votado e não governa. E, portanto, agora, a verdade é que há esse risco. Nós temos vários sítios do mundo, nos Estados Unidos, na Argentina, com governos deste tipo. E não tenhamos ilusões. Há o risco, mas parece-me que a responsabilidade principal é dos partidos democráticos, neste caso do PSD, que neste momento governa, mas isso é uma responsabilidade de todos, com um objetivo fundamental, que é dar resposta às necessidades das pessoas. Se as pessoas sentirem que o governo governa bem, as pessoas votarão nesses partidos. E nós não há muitos anos tivemos o governo que teve maior aprovação, ou que fez subir mais os indicadores de confiança dos portugueses no governo. Foi o governo da Geringonça, que até podemos dizer, era um governo à esquerda, e portanto eu não acredito que os portugueses há 10 anos atrás eram todos de esquerda e agora são todos de direita, ou que uma maioria de 60% eram todos de esquerda e agora há 60%. Não é assim. Não é assim. Nós já na década de 80 tivemos uma maioria de 60% de votos à direita, entre as maiorias de Cavaco Silva, dos CDS, juntos. A questão não passa por aí. Os portugueses votam nos partidos que sentem que dão resposta aos seus problemas, como qualquer povo. E há uns anos o governo do Partido Socialista teve esse mérito, o governo de 2015-2019 e mais, e o segundo governo do Partido Socialista, aquele que combateu a Covid, também o teve. Os portugueses sentiram que esse governo esteve à altura das suas responsabilidades. E portanto é isto que cabe a quem está no governo. Depois, há outro problema, mas que eu não vejo, para terminar mesmo, não vejo ninguém preocupado em discuti-lo, que é
como é que é um fenómeno mais sociológico do que político, mas que impacta a política, que são os mecanismos que nós hoje temos de promoção do ressentimento, as redes sociais, a dificuldade de mediação, a forma como os órgãos de comunicação social hoje se comportam, estão numa luta para sobreviver, mas aquilo que aconteceu nos últimos dias de campanha, em que uma cobertura do número político que André Ventura fez, eu não sei se a primeira doença que ele teve era verdadeira ou não, mas quer dizer, enfim, depois todos percebemos o que é que ali se passou. Mas todos percebemos que a comunicação social foi atrás daquilo que era exatamente aquilo que André Ventura e o Chega queriam que acontecesse. Ou seja, passámos os últimos dias a discutir, como dizia alguém no espaço público nos últimos dias, a discutir o refluxo gastroesofágico de André Ventura, com diretos a seguir à ambulância, etc, etc, etc. Ou seja, a comunicação social também presta um mau serviço desse ponto de vista. Ivan, Pois também, e já agora para terminar, e os políticos sim, terminar, que não aceitam ser escrutinados, porque depois também temos um primeiro-ministro que, por exemplo, tem muita dificuldade a responder a perguntas de jornalistas políticos e se refugia no não responder para não dar respostas a uma série de temas. Aliás, até foi notícia que recusou diversas entrevistas, mas que esteve disponível para ir aos programas da Júlia, aos programas do Moura, etc. Pronto. Mas isso é um problema dos nossos tempos, é um problema do contexto em que vivemos. Eu acho que aquilo em que nós também podíamos discutir é a forma como nós, e até o Ivan, mas temos que passar para uma ronda final sobre um outro tema. Esses temas que o Ivan está a dizer, cada um deles dava um programa. Mas o problema é, nós nunca os discutimos, por exemplo, o facto de como o advento das redes sociais, etc., está a mudar a forma como a democracia funciona. Com consequências diretas na qualidade da democracia. Para já vamos aqui a um último aspecto. Começava por Manuel Pisco e peço capacidade de síntese. Temos menos de 2 minutos, Manuel Pisco, 1 minuto e meio. E agora, que governabilidade é que vamos ter? Há tal teoria de que, estando a esquerda contida numa minoria, vai ser mais fácil porque o Chega não vai poder ter a rédea tão solta, vai ser responsabilizado por aquilo que a direita não conseguir. Acredita nesta teoria? Vê aqui um cenário de 4 anos, como o Ivan Gonçalves diz que vê? Não, acho que não vai haver um cenário de 4 anos após a eleição do Presidente da República, nos 6 meses seguintes, o Chega vai provocar, de uma forma ou de outra, vai provocar eleições. É a perspectiva, assim, de médio prazo que eu estou a ver. Portanto, vai haver esta estabilidade que é passar pelas eleições, as pessoas vão ver. Agora, eu quero sublinhar, estou de acordo com a tese do ressentimento do Pacheco Pereira, que o Ivan agora estava a referir. Sim, senhor, as pessoas estão ressentidas e colocam o voto ali, mas o fundamental, volto a esta tecla, não é partidos, entender isto como partidos democráticos contra os não democráticos, que é o Chega. Não. Os partidos temos que saber distinguir. Os partidos são democráticos pela democracia eleitoral, legitimados pelo voto, é uma coisa. E o Chega também foi. A democracia que nós sabemos, temos que saber, os partidos que se entendem como democráticos, interpretar, é a democracia objetiva e concreta da participação e da igualização de condições para a população. Se não formos capazes de virar a página para aí e continuarmos a desenvolver o trabalho de participação partidária na luta por lugares de poder e não para a solução de problemas, aí não damos passos nenhuns e o Chega continua a crescer. Porque nós estamos condicionados ao exterior. Os nossos governos... Manuel, temos que passar ao Nuno Matias. São governados pela Europa. E a Europa é governada pelos Estados Unidos. Atenção, mas nós temos pouca autonomia. Portanto, como é que da pouca autonomia temos os governos têm programas objetivos e concretos que as pessoas sabem quais são e executam-nos a benefício de uma igualdade de condições de vida? Se não se fizer isso, os Chegas continuam todos a crescer. Nuno Matias, está a antever governabilidade, condições de governabilidade para os próximos anos? E como? Mas muito rapidamente. Eu estou a antever que os partidos saídos destas eleições tenham a noção de que criar obstáculos à governação ou criar condições de instabilidade levarão a uma penalização necessariamente nas eleições seguintes. E, portanto, exige-se, especialmente ao Partido Socialista, que faça um esforço de responsabilidade que não se verificou nos últimos meses para garantir que, sem prejuízo de ter o seu espaço partidário, político, programático, que se estar na oposição não significa ter que validar tudo aquilo que o governo queira fazer.
Agora, as condições de governabilidade que parece que é inquestionável que todos os cidadãos quiseram transmitir, deverá ser atribuído, neste caso à AD, durante 4 anos, até que possa depois haver uma nova avaliação do trabalho desenvolvido. De outra forma, não só se está a permitir que o Chega tenha o seu espaço de manobra para continuar na vitimização e na contestação, como está a construir fossos que não são desejáveis, porque no futuro certamente haverá outras maiorias e é importante que exista um princípio de governabilidade que deva ser respeitado por quem não vence. Isso não aconteceu nos últimos meses e é importante que se manifeste nos próximos anos. Ivan Gonçalves, também sobre este aspecto da governabilidade, já o ouvimos dizer que acredita que este governo será por 4 anos, mas com que lógica é que chega a essa conclusão? Eu acho que este governo será por 4 anos, mas desde que, ponto 1, há o tema de este primeiro-ministro. Pronto, isso, vamos pôr esse tema de parte, eu acho que esse é o principal risco que este governo tem. Segundo, o Partido Socialista, obviamente, foi dando durante este ano condições de governabilidade a este Executivo. Aquilo que não pode ser obrigado, é acantonado a uma solução em que não pode fazer oposição, porque se o fizer é penalizado por isso. Isso também não me parece, ou seja, é uma armadilha na qual o Partido Socialista não pode cair, porque todos percebemos que se o Partido Socialista tivesse vencido estas eleições ou tivesse chegado um ponto percentual à frente do PSD ou da AD, dificilmente teria a mesma reciprocidade que deu ao longo deste ano à AD para poder governar, porque ninguém da AD se comprometeu com isso. E, portanto, obviamente, mas eu acho que face a este resultado eleitoral não há motivo nenhum para que este governo não prossiga a sua governação. Agora, obviamente, ao Partido Socialista tem que ser dado espaço também para mostrar que é uma alternativa, porque senão esse é o pior serviço que podemos prestar à democracia. E já agora, só para terminar, o Manuel Pisca, da altura, falava não é por se votar num partido que ele passa a ser democrático, obviamente, que o Chega tem legitimidade dos votos, mas isso não faz com que seja um partido igual aos outros. Agora, eu estou de acordo na questão, os outros partidos têm que dar resposta aos problemas das pessoas, porque senão não vão ter os votos das pessoas. Foram todos tão rápidos que acabamos ainda por ter aqui 2 minutos, menos um pouco. Manuel Pisco, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que a gente não deve também ser grandes escultores do debate democrático e dar a impressão de que isso se esgota aí a democracia. Este aspecto concreto dos governos governarem para resolver problemas de setores da atividade, dos setores sociais, darem respostas sociais, isso é o fundamental. E essa recentragem da ação dos partidos políticos é que pode voltar a dar algum reforço ao sistema democrático. É aquilo que eu estava a dizer, que o Ivan também disse, não é? Porque nós temos mecanismos de comunicação hoje diretos, são aparentemente sendo diretos, pessoa a pessoa, são muito mais difusos e incontroláveis, incontrolados e constroem realidades paralelas. E portanto, quando as pessoas formam ideias, não as formam já sobre uma realidade que existe. E os partidos têm que entender isso, mas isso combate-se com a verdade. E a verdade é perceber-se que há ações que estão comprometidas pelos partidos políticos para resolver coisas concretas e melhorar o nível de vida das pessoas. E aí as pessoas acreditam, não há cá, se isso acontecer, não há cá redes sociais que venham impor verdades alternativas. Mas é preciso trabalhar para isso. Chegamos então ao final desta edição da Política Local, depois de uma curta pausa de 2 semanas para a campanha eleitoral. Esta é a primeira edição depois das eleições de dia 18. Estivemos com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pelo PS, pelo PCP, peço desculpa, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. A Política Local está no ar aos sábados às 11 da manhã e repete ao domingo às 2 da tarde e fica depois disponível nas plataformas de podcast. Voltamos então na próxima semana, no próximo sábado. Até lá, desejo uma boa semana aos 3 participantes e também a todos os ouvintes. Boa semana a todos.